Em 22 de abril de 1500, chegaram ao Brasil 13 caravelas portuguesas, lideradas pelo navegador Pedro Álvares Cabral. Os portugueses avistaram uma montanha e chamaram-na de Monte Pascoal. No dia 26 de abril, foi celebrada a primeira missa no Brasil. A nova terra passou a ser chamada de Terra de Santa Cruz. Em 4 de outubro de 1501, o italiano Américo Vespúcio descobriu e navegou em sua foz o rio que os indígenas chamavam de Rio Opara, que significa Rio-Mar, que se denominou Rio São Francisco em homenagem ao santo São Francisco de Assis. Somente em 1511, depois da descoberta do pau-brasil, nosso país passou a ser chamado pelo nome Brasil. Em 10 de março de 1534, tomou-se conhecimento do oeste da Bahia com as capitanias hereditárias. Até 1824, a região foi ligada ao Pernambuco, capitania a qual a região pertencia e que somente foi desmembrada devido às revoluções feitas pelos pernambucanos, como a Confederação do Equador, que queria constituir um novo país independente do Brasil, com o objetivo de enfraquecer os pernambucanos, uma vez que na região as chuvas eram abundantes e os rios perenes. O rei de Portugal, Dom João VI, em 1817, e mais tarde também o imperador Dom Pedro I, em 1824, separam essa área de Pernambuco, anexando a Minas Gerais. Porém, os mineiros, produtores de ouro e pedras preciosas, não quiseram ou não puderam administrar a grande extensão territorial que se dedicava à agropecuária, porque governar naquele tempo era principalmente coletar os impostos da produção para Sua Majestade. Diante do impasse, Dom Pedro I ofereceu em 1826 a região à Bahia. A ação foi concretizada através do Ato Provisório de 1827, que seria algo provisório até que uma nova divisão das províncias brasileiras acontecesse, conforme o mapa imperial. No Brasil, seriam criadas 40 províncias, inclusive a do Rio São Francisco. Porém, este decreto, há 180 anos, permanece exatamente como foi instituído. O povo já espera quase 200 anos para que esta situação seja definida, porque a região, tanto naquele tempo como agora, não recebe a atenção e os investimentos que merece. Passaram-se 3 séculos e as ideias e os sonhos de construir o estado do Rio São Francisco vivem e sobrevivem aos obstáculos, chegando à vitória no século XXI. Em 1830, o deputado pernambucano Luiz Cavalcante deu entrada na Câmara dos Deputados, na época sediada no Rio de Janeiro, ao projeto da criação da província do São Francisco, como então se denominava. O deputado lutou para que a região chegasse à categoria de província do Império Brasileiro, porque percebeu a distância que os habitantes da margem esquerda do Velho Chico encontravam-se da capital da Bahia, Salvador, bem como ainda assistiu ao descaso com que eram tratadas as pessoas. Infelizmente, tanto os projetos de 1830, como muitos outros que ingressaram no século XIX, foram arquivados. Contudo, a população chega ao século XX com o mesmo sonho animado pela transformação do velho território do novo Estado da Federação, uma vez que o anseio de ter um governo próprio, comprometido com o desenvolvimento socioeconômico, ainda se faz presente. Em 21 de maio de 1957, falece o constituinte Xavier de Oliveira, cearense, que propunha uma reestruturação geoadministrativa do Brasil, criando-se 45 unidades federativas, assim como também o estado do Rio São Francisco, tendo como capital a cidade de Barreiras. Também no século XX é proposta a Constituinte de 1988, o projeto do deputado José Fernandes. O projeto teria o intuito de criar o estado do Rio São Francisco, porém, este também foi arquivado. Somente em 1998,
o deputado pernambucano Luiz Gonzaga Patriota entrou com o projeto de decreto legislativo número 631, apensado, de número 384, que vem tramitando vitoriosamente nas comissões permanentes da Câmara Federal. O sonho da criação do Estado do Rio São Francisco encontra-se no Congresso Nacional e parece estar cada vez mais próximo. A região de abrangência atinge o município de Casanova, ao norte, na divisa com Pernambuco e Piauí, Cariânia, Feira da Mata e Cocos ao sul, na divisa com Minas Gerais e Bahia. Atinge ainda o leste com os municípios de Sítio do Mato e Moquém do São Francisco, na divisa com a Bahia, e a oeste com os municípios de Riachão das Neves e Formosa do Rio Preto, abrangendo ainda a divisa com o Tocantins e o Piauí. A concretização do projeto de criação do Estado do Rio São Francisco fará com que surja um grande estado com 35 municípios, sendo eles Angical, Baianópolis, Barra, Barreiras, Brejolândia, Buritirama, Campo Alegre de Lourdes, Canápolis, Cariânia, Casanova, Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, Luiz Eduardo Magalhães, Mansidão, Moquém do São Francisco, Pilão Arcado, Remanso, Riachão das Neves, Santa Maria da Vitória, Santa Rita de Cássia, Santana, São Desidério, São Félix do Coribe, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Tabocas do Brejo Velho e Vanderlei. Estado territorialmente maior que Portugal e muitos outros estados brasileiros, com perspectiva de emancipação dos grandes distritos para a descentralização administrativa e promover o progresso. A ideia tem muitos adeptos. A população de Barreiras sai em defesa da criação do Estado, criando o Comitê Pró-Criação do Estado do Rio São Francisco. Pra fazer este trabalho nesta hora eu me arrisco. A minha chuva de água tem relâmpago e tem corizo. Em breve nós veremos esse estado São Francisco. Em 1988, o Congresso Nacional aprova a criação do Tocantins. Após greve de fome de seu defensor, Cirqueira Campos, o deputado Gonzaga Patriota prefere aguardar o sucesso do Estado Novo para dar continuidade ao projeto do Rio São Francisco. Em 2001, o jornal Folha Popular do Tocantins destaca em sua capa: Nasce Estado Rico e Populoso. Estado do Rio São Francisco. 2002, 4 pequenos empreendedores do município de Barreiras reúnem-se para analisar a viabilidade do projeto e de que forma a população seria informada das tramitações que estavam ocorrendo para a criação do novo Estado. No ano seguinte, aumentam as reuniões em grupo e decide-se criar uma ONG que, em 24 de novembro de 2004, numa das reuniões realizadas na cidade de Barreiras, cria a Fundasf, Fundação de Integração Cultural e Cidadania do Além Rio São Francisco, uma fundação comunitária sem fins lucrativos. Em 23 de dezembro de 2004, a diretoria da Fundasf reúne-se com o deputado Luiz Gonzaga Patriota em Brasília para decidir o plano de ação da Fundasf. Em seguida, o deputado concede uma entrevista à Rádio Barreiras. Em 2005, no Carnaval da cidade de Barreiras, membros da Fundasf e munícipes de Barreiras lançam a campanha que consistia na colagem de adesivos e na distribuição de bonés e camisetas às pessoas. A população aprovou a iniciativa e felicitou os líderes da Fundação de Integração Cultural e Cidadania do Além Rio São Francisco pela iniciativa do sentido de promover a cidadania, a independência e o progresso da região. O Estado do Rio São Francisco é destaque na grande mídia, jornais locais e nacionais, livros e até na internet. Incentivados pela população, a Fundasf avança e realiza vários eventos como estande na Expo Agro, desfile de 7 de setembro,
Em outubro, comitiva a Brasília para reivindicar a aprovação do projeto na Comissão da Amazônia. E em novembro, o primeiro seminário na OAB Barreiras. Em maio de 2006, a Fundasf solicita e a Câmara Municipal de Barreiras concede título de cidadão barreirense ao deputado Luiz Gonzaga Patriota pela sua luta incansável em prol da região. Veja um trecho deste cerimonial. Como autora do projeto, queria inclusive fazer aqui a ressalva, nobre deputado, de que o projeto tanto de título de cidadão benemérito quanto de título de cidadão barreirense de Vossa Excelência também foi subscrito pelos demais vereadores desta Casa. Eu quero parabenizar a Fundasf, porque sei, né, do trabalho valoroso que a Fundasf vem fazendo através de seus membros que se reúnem, né, semanalmente, que estão debatendo essa discussão, que estão trazendo essa grande semente que precisa ser implementada. Né? Vejo que a presença também de outros municípios aqui, da nossa região, né, de vereadores e vereadoras de outros municípios, é sinal de que isso precisa ser espraiado. Por enquanto, a gente sabe que Barreiras tem levado, através de alguns setores, essa movimentação. Mas essa é uma ideia que precisa contaminar aos 35 municípios. É preciso que esse debate seja feito nas câmaras de vereadores, é preciso que esse debate seja feito nos diversos segmentos, nas várias organizações existentes, porque a criação, o sentimento de criação do Estado, que poderá acontecer, ele precisa partir da nossa população que sente a necessidade e a importância que esse Estado poderá ter. Que traz aqui a história da comarca e do futuro Estado do Rio São Francisco. Quero saudar todos da Fundasf, na pessoa do Marçal, que incansavelmente vai a Brasília, liga, que a gente tem esse contato diário. Para dizer, antes de falar do futuro Estado do Rio São Francisco, dizer da minha gratidão à senhora e a todos os demais vereadores e todas as vereadoras por me otorgarem este tão importante título de cidadão barreirense. Eu recebi há 10 anos, há um pouco mais de 10 anos, o título de cidadão de Santa Maria da Vitória. E por muitas vezes já fui a Santa Maria e tenho um grande compromisso com aquele município, com a partir de hoje o meu compromisso dobra para com o município de Barreiras. Mas que não precisava esse título porque eu já me sentia barreirense desde o tempo que me eduquei. Mas já que a outorga isso foi entregue, vereadora Kelly Magalhães, eu acho que a minha responsabilidade triplica, porque conhecendo o trabalho do deputado Luiz Cavalcante, logo quando o Estado de Pernambuco perdeu para Minas Gerais e depois para a Bahia, essa comarca de São Francisco, de quase 2 territórios de Pernambuco, e depois acompanhando na Assembleia Nacional Constituinte, como constituinte, o deputado Zé Fernandes, lá do Norte, com o projeto da criação do Estado do Rio São Francisco, e ao mesmo tempo defendendo como pernambucano a proposta do deputado José Carlos Vasconcelos de reanexar essa região, esse Estado, esse futuro Estado, ao Estado de Pernambuco. Eu me dividia na ideologia, porque eu não queria, como pernambucano, ver essa gente de um costume diferente, essa gente que nasceu aqui, que sofreu, voltar para ficar agregada a um Estado que nem conhece, nem conhecia o Estado de Pernambuco.
Eu fiz questão de esperar um pouco, vereadora Kelly, para ver o que resultado teria o Estado de Tocantins. Na Assembleia Nacional Constituinte, o deputado goiano Siqueira Campos apresentou o projeto, lutou e nos últimos dias ele teve que ir ao sacrifício, até uma coisa que não é da índole dele nem do brasileiro, mas ele teve que chamar a atenção dos constituintes para que conhecesse a importância de transformar aquele pedaço de Goiás num novo estado. E a greve de fome fez com que a gente, praticamente de última hora, a gente pudesse dar a independência administrativa, financeira do estado de Tocantins. Fui a Miracema do Norte, uma cidadezinha pequena lá nas margens do rio Tocantins. Siqueira Campos já instalando o estado de Tocantins num palácio de madeira ainda, de dalvas, e depois eu fui 10 anos ou 15 anos depois na capital, Palmas. E a gente vê nos registros a importância desse estado de Tocantins. Eu à noite voltei como debater no fórum sobre a criação desse estado, mas algumas das pessoas que estão aqui não poderão não estar presentes. Lá eu gostaria de dizer que o meu esforço, ele tem se somado durante esses 8 anos ao esforço de muitas outras pessoas. E para se criar esse estado, a gente vai precisar de muito mais gente. Pedir desculpas porque algumas vezes eu reclamei do povo do futuro estado do Rio São Francisco a mobilidade de alguma coisa que pudesse aparecer e que não aparecia. Na hora da votação desse projeto não aparecia praticamente ninguém aqui dessa região. E eu ficava triste porque não tinha como tirar o projeto. Ficou nas mãos de alguns colegas por alguns meses ou muitos meses. E eu disse hoje na emissora de rádio aqui, na Líder, cochilaram, a gente aprovou na Comissão de Finanças e Tributação. Depois cochilaram um pouco, a gente conseguiu um parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, cujo relator vai ser agora o relator depois da criação da Comissão da Amazônia e Integração Nacional. E aprovamos já este ano o relatório dessa tão importante comissão. E aí se criou a fundação, e se criou esse movimento, e agora tem uma discussão que já se espalha em todo o novo estado do Rio São Francisco. Fiquem certos de que eu não sei se mais um ano, mais 2 anos, com certeza não mais uma década ou não mais 3 séculos, praticamente 3 séculos, como vem se lutando por essa independência. É importante que a gente possa atrair parceiros. Eu acho que Antônio Carlos Magalhães, senador, é importante. O neto dele, o ACM Neto, outros deputados como o Cláudio Cajado e tantos outros, o Manuel Castro, parente de Dona Maria e tantos outros, que se insurgiam contrários. Como também muitos que são simpáticos, como o próprio Coriolano Salles, que assinou, Milton Barbosa, o deputado Severiano Alves, que é da Comissão de Integração Nacional, porque eles sabem que hoje ou amanhã esta grande área vai ser independente. Eles sabem que não deram muito aqui, depois de 400 e tantos anos, fizeram a ponte de Bom Jesus da Lapa, depois a ponte de Botirama, mas eles sabem que a colonização daqui é feita por pessoas fortes, pessoas que sonham e pessoas que têm paciência e que esperam. E esperaram já
não sei se ainda este ano, mas pode ser. Temos ainda 2 meses para se começar a campanha política, julho, agosto, setembro. Mas nós vamos ter outubro, novembro e dezembro o retorno dos senhores deputados, alguns ou a grande maioria eleita, reeleita, e a gente pode aprovar este projeto ainda este ano. Por isso que é importante que a gente mantenha fortalecida essa fundação, se criem outros fóruns em outros municípios, se faça a integração e que se possa atrair pessoas do outro lado, principalmente os senhores deputados e senadores, porque se eles entenderem, eles irão entender que a criação do Estado do Rio São Francisco é importante para o Brasil, que não vai de maneira alguma esta área ficar toda a vida ajudando o lado de lá. Eles vão ajudar. E talvez seja necessário agora, porque muitos senhores deputados da Bahia têm votos do lado de cá, desejam manter essas votações. E é bom que o povo do futuro Estado do Rio São Francisco cobre. Nós vamos continuar votando no senhor numa condição do senhor assumir o projeto de lei de emancipação do Estado do Rio São Francisco. Tem muita gente aqui, nesses 35 municípios, que poderão dar uma grande contribuição atraindo o compromisso desses senhores deputados do outro lado do Rio São Francisco. Fazer tudo para que a gente possa retornar aqueles voos que vem um dia e o outro dia você volta, para que a gente possa vir a outros encontros, a outros congressos, a outros fóruns, trazendo a experiência de pessoas de estados emancipados, principalmente do Tocantins, trazendo próprios deputados da Bahia para participarem dessas discussões. Até porque, se eu fosse deputado baiano, poderia até haver ciúme, diz que o ciúme de homem é pior que ciúme de mulher, mas eu sou deputado pernambucano, vou continuar, se Deus quiser, sendo deputado por Pernambuco e votando, quando não for mais deputado, nos deputados pernambucanos. Os baianos poderão ficar tranquilos, que a minha contribuição é dar a esta área que pertenceu ao meu Estado a sua independência administrativa, financeira, fraterna e humana. Deus ilumine a todos vocês e até mais tarde no contato. Junho, segundo seminário na cidade de Remanso. Julho, estande na Expoagro. E em setembro, desfile da Independência. Em abril de 2007, reunião dos maçons em apoio ao Estado. Em maio, CDL, lojas maçônicas e Fundasf realizaram reunião com o deputado Gonzaga Patriota e várias lideranças políticas, religiosas e sociais. E ainda em maio, a Fundasf participou com várias entidades da Segunda Caminhada da Paz. Entretanto, a luta pela criação do Estado do Rio São Francisco somente será vitoriosa se cada pessoa participar de maneira efetiva para que a criação do Estado ocorra, apoiando e sugerindo ideias no sentido de concretizar este projeto. A população do futuro Estado já se mobiliza pela criação de uma grande comissão voluntária, tendo à frente a Fundasf, lojas maçônicas, o Comitê, CDL, igrejas, associações, sindicatos, OAB e sociedade civil. Mas é importante que cada habitante, vereador, prefeito, deputados federais e estaduais, líderes de várias entidades e autoridades dos 35 municípios da região a ser abrangida, também tenham um importante papel nessa luta. Obstáculos surgirão. Muitas pessoas precisam ser informadas que é preciso muito trabalho para que se obtenha êxito nesta conquista. Entretanto, o voto favorável permitirá que esse ideal de 3 séculos deixe de ser utopia e se torne realidade, porque um sonho que se sonha em conjunto pode se concretizar mais facilmente. Economia. Com um PIB equivalente ao estado do Tocantins, criado há 19 anos, o futuro estado
desponta como um dos maiores polos agroindustriais, somando divisas para o país. Segundo maior produtor de algodão do Brasil, com 1.007.314 toneladas. Soja, 2.295.000 toneladas. Milho, 1.205.160 toneladas. Café, 28.434 toneladas. Arroz, 27.000 toneladas. Feijão, 10.080 toneladas. Sorgo, 40.500 toneladas. E grande produtor de fruticultura, a exemplo da uva que se produz um dos melhores vinhos nacionais, no município de Casa Nova, região que tem o maior lago artificial do mundo, que além de turístico, deve ser aproveitado para pesca e irrigação, tornando férteis e produtivos os solos ricos dos municípios do norte. Mineração nos municípios de Cocos, São Desidério e Campo Alegre de Lourdes, já se descobriu 4 tipos de minérios. Portanto, precisa-se dos investimentos necessários para que os municípios desenvolvam seus potenciais. Os municípios de Casa Nova, Remanso e Pilão Arcado, às margens do maior lago artificial do mundo, a barragem de Sobradinho, um mar de água doce, possuem belas dunas e praias artificiais, proporcionando grande potencial turístico. Cachoeira do Acaba-Vida e Cachoeira do Redondo em Barreiras. As 7 ilhas em Correntina, grutas em São Desidério, Catolândia e Santana. Festas populares. Carnaval em Correntina, Santa Maria da Vitória e em Barreiras, um dos maiores do interior do Nordeste. São João, em Baianópolis, Sítio Grande, em São Desidério e em Barra, o maior do Rio São Francisco. Exposição Feira Agropecuária de Barreiras e AgriShow em Luiz Eduardo Magalhães. Festialho em Cristópolis, Festa do Milho em Vanderlei, Micareta em Remanso e Santana. Catofolia em Catolândia, Vaquejada em Santa Rita de Cássia e Formosa do Rio Preto. Festejos de padroeiros municipais em Riachão das Neves e outros municípios. Estado do Rio São Francisco. Bom para a Bahia. Melhor para o Brasil. Estado do Rio São Francisco. Vamos à vitória!